Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que hoje traz para nós esta parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. E ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros, lambiam suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para o junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos? Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós acabamos de ouvir neste Evangelho Jesus que adverte a cada um de nós para que tenhamos a prudência e não cometemos os mesmos erros este rico que é narrado no Evangelho. Um aspecto que nós podemos e precisamos estar atento é que este homem rico nem ao menos é recordado o nome dele, enquanto deste pobre Lázaro a Escritura Sagrada faz questão de frisar: o nome dele é conhecido no céu, por Abraão, o nosso pai na fé, por todo o céu. E um outro aspecto que nós devemos também frisar, e é importantíssimo, é que esse homem não foi condenado por ele ser rico. Ele foi condenado por ser insensato e não usar da riqueza como benefício para si mesmo e para as outras pessoas, construindo o reino de Deus. Nós vimos aqui no Evangelho que narra que este homem se banqueteava todos os dias, realizando festas, né? Então, esse é o motivo da sua condenação, a sua insensatez. Fazia festas esplêndidas todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Então, imaginemos aquele homem rico todos os dias recebia convidados, pessoas que vinham para suas festas, porque ele fazia festa todos os dias, e na porta de sua casa havia um pobre. E aí nós podemos contextualizar: havia alguém necessitado da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor, da sua acolhida. E este homem em nenhum momento se deixou mover pela compaixão por este pobre, apesar que os cachorros vinham lamber as feridas deste pobre. Vejamos então
que Abraão não o condena. É ele mesmo que se condenou, porque narra o texto que havia um abismo entre Abraão e Lázaro. Este rico, como vimos, nem ao menos sabemos o nome. E repetimos, não por causa de sua riqueza, mas pela sua insensatez. Ele recebeu nesta vida, então a palavra de Deus diz que ele recebeu riquezas, bens, e Lázaro recebeu apenas angústias, sofrimentos. Mas a nossa vida não pode ser medida pelo tempo que nós vivemos aqui na terra, mas a medida é imensurável, pois é a eternidade. É como uma gota de água no oceano, insignificante. Assim é o tempo que nós vivemos aqui. Então não podemos usar esse parâmetro para dizer se uma pessoa está feliz ou não, se ela é bem-sucedida ou não. No caso do rico, parecia ter tão bem-sucedido e agora encontra para a eternidade a condenação. E no caso de Lázaro, parecia ser tão desprezado e tão abandonado, tão esquecido, e agora encontra a salvação eterna. Então, tenhamos a prudência, a sensatez de analisarmos essas palavras, essa escritura, que hoje vem nos advertir. Como eu estou vivendo a minha vida? Com sensatez ou com insensatez? E um outro aspecto é que aquilo que condenou este homem rico, como vimos, não foi a sua riqueza, mas foi porque ele não se deixou mover de compaixão pela necessidade deste homem. Então a Escritura não está condenando porque ele possuía muitas coisas. Ele recebeu isso. Ele deveria ter usado estes bens em benefício próprio, mas também em benefício das pessoas que mais precisavam. E ele, no entanto, preferiu viver uma vida de festas, que também não que seja errado festejar, desde que tenha-se motivos e passagens, diria assim. Tem momentos que tem que ser festejado em nossa vida, mas não é o caso desse homem rico que vivia todos os dias em festas e alheio à necessidade de Lázaro, que, como fala a palavra, estava na sua porta. Não tinha como ele não ver, não tinha como ele não perceber. E isso dia após dia, durante toda a sua vida. Aquele pobre estava lá, clamando misericórdia, e esse homem fechou o coração. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos a Deus esta graça, que nós possamos ter o coração de Deus, que se doer de compaixão pela necessidade das pessoas. Porque depois não terá mais tempo, não será mais possível voltar atrás, como a palavra diz, porque se não ouviram a lei e os profetas, ou seja, se não ouviram Moisés e Elias, que sintetiza toda a lei e os profetas, não vão ouvir mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E já ressuscitou, Jesus está vivo. Será que nós estamos ouvindo? Infelizmente, ainda percebemos esta realidade muito viva nos nossos dias. Tantas pessoas que podem fazer a diferença na sociedade, na vida dos pobres, daqueles que sofrem e vivem se banqueteando dia após dia, enquanto muitos Lázaros miseráveis passam fome e frio nas nossas ruas, nas nossas portas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos nos converter. Esse tempo de quaresma, tempo de conversão, possa mover o nosso coração para uma mudança de vida. Porque senão, meu irmão, minha irmã, não haverá mais tempo para nada, a não ser para choro e ranger de dentes, como diz a palavra. Porque colhemos aquilo que plantamos e teremos aquilo que escolhemos ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.